E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu tô aqui com meu brother, o Beto. Fala, Betão. Beleza, Lugão? Beleza? Boa. E tava aqui passando na oficina, já tava há um tempo aí querendo encontrar o Beto para dar uma olhada no carro, né? E hoje casou da felicidade de ele estar aqui com o Corsinha dele, o projeto do Beto. É infelicidade, que só tem massa esse carro aqui. Sai daí, rapaz! Esse aí é o otário do Tuxê, que vocês já conhecem. E antes de mais nada, se vocês curtirem o conteúdo, gostarem aí do que a gente apresenta, dá um like no canal, se inscreve, dá uma força pra gente, para cada vez mais a gente produzindo mais conteúdos e mostrando o carro pro pessoal e os projetos. Betão, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar sua nave. E cara, como que você começou esse projeto? Qual que foi a ideia? Você falou, pô, vou mexer no Corsa, vou turbinar, vou pau no gato. Como que foi a história desse carro aqui pra você? Cara, a história dele do início foi muito engraçada, porque eu tinha um colega, né, que ele já faleceu infelizmente, ele tinha um Voyagezinho na época, e quando eu comprei esse carro aqui... Ele tinha caído da cegonha. O quê? O carro? O carro. Por que caiu da cegonha? É que aí deu PT e você comprou, não foi? Encheu de massa. Aí você acordou. Caiu do caminhão. Não, essa parte o Hugo corta. Não é não. Então o que acontece? Eu peguei ele original aqui, vai ver que tá meio desalinhado? É, aqui é só massa. Tuxê, é Corsa, não é o Civic, não é o Só borracha. massa. E você levou pra funilaria pra pintar o para-choque, caiu uma crosta de massa desse tamanho. Tô sabendo umas histórias aí que... Acredita, cara? Tenta não que nós chega lá. Ah, saiu um colosso de massa assim da lateral do borracha dele. Pra quem não sabe, borracha é o Civic do Tuxê lá. Se quiser, olha. Ó, massa pra tudo quanto é lado. O carro do Tuxê foi a união de vários carros. Como eu já contei pra vocês aí no vídeo anterior, ali se consegue umas coisas aí, né? Carro de cliente que vai chegando, aí vai pegando peça. Se você ficar falando mal dali, você vai aparecer no micro-ondas depois. Também, pessoal, mentira essas histórias da Alice aí, porque eu fui ameaçado essa semana. Então é mentira. Vamos lá, Beto. Então, chegou um momento que esse carro aqui eu ia vender ele. Mas ele era todo original. Todo original, roda de ferro, preta. Era 1.0. Já MP 4 bicos, né? Só que o que acontece? O carro. Pode passar. O carro ele era 1000. O Indy? Era. Assim, o Indy? Era, na verdade era o Super, né? Super. Pausou, cortou? Não, eu corto depois, pode. Eu cortei aqui já, tá pausado. Tá pausado? Tá. Ó, o Beto tá se movendo. Eu vou te dizer uma coisa, se tiver filmando o teu carro. O que é esse lixo falou? Aqui, ó. Ó, Alice, tá dura na falou. Cadê o Paulo? Não dei não. Fala aí, ó, tá falando mal. Aqui, ó. Ai, não deu. Tá falando mal de você, falando que você vende droga, vende perto do carro roubado. Não, mentira, Alice. Não manda ninguém na minha casa não, hein, Alice? Ela vai mandar matar toda a sua família e você junto. Vai, caralho, fala aí. Daí, então, seu carro tava zero, original, Corsinha Super 1.0. Tudo original, Super 1.0. E aí esse colega meu na época, ele tinha pegado um Voyage, a coisa mais linda. Mais lindo o Voyage dele. Quadrado? Quadradinho, 2 portas. Normalmente você vê mais de 2 portas, né? Rodinha 13 de ferro, a coisa mais linda. E aí o que aconteceu? Eu virei pra ele e falei assim, cara, eu não quero mais o Corsa. Um outro colega meu, que é o Caio Chaveiro ali de Interlagos, ele tinha comprado na época um Golf, se eu não me engano, o Sapão, isso, só que o dele era Comfortline. Legal pra caramba. Cara, eu me apaixonei pelo carro. Achei a coisa mais linda. Aí eu virei e falei, não quero mais o Corsa, vou vender. E aí fui atrás de 3 Golf. Né? Ao decorrer do tempo, eu vi 3 Golf. Cara, juntar os 3 não dava um. Ficou tudo moído. Tudo moído. O pessoal não cuida desses carros, né, cara? Tudo moído. E aí o que aconteceu?
eu falei, bom, não tô achando um Golf, então vou comprar um carro mais forte. Fui atrás dos Corsa com freio de Montana 1.8. Tá. Aí vi um vermelho, tava com a traseira porrada, e aí tentei fazer negociação com o cara, o acordo não foi bom nem pra ele, nem pra mim, acabei não fazendo. Você ainda tava com o seu Corsinha Ainda lá? com ele, Beleza. isso, originalzão de tudo. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava na Berrine na época, e esse amigo meu, na época não existia nem WhatsApp, nada disso. Ele me mandou um e-mail. Caralho, tamo velho mesmo, hein, mano? Ele me mandou um e-mail, cara, juro pra você. Eu lá trabalhando, aí vi que chegou um e-mail, eu abri, ele virou e falou assim, cara, a gente precisa arrumar outras rodas pro seu Corsa. Ah, esqueci de um detalhe. Durante esse período eu acabei colocando as rodas 17 nesse carro, que era uma da Pegasus na época. Que medida que é essa aqui? Hoje, agora você me pegou que eu não lembro, Não, mas ela é 15 ou 16? Não, hoje ela é 15. Ah, era 15? Se eu não me engano é 185 15 45. Do Astra, né? Isso aqui? Esse modelo aqui é da Meriva primeira geração. Pô, é verdade, da Meriva. Da Esse Meriva aí. primeira geração. E aí? Aí eu tinha comprado essas rodas, tinha esquecido até essas 17, e assim, a princípio eu tinha achado, pô, animal. Mas cara, foi passando um tempo, eu olhava pro carro, o negócio tava horrível. Triste, né? Triste. E aí o que ele virou no e-mail e falou assim, a gente precisa colocar outras rodas no seu carro. E mandou só isso no e-mail. Aí eu liguei pra ele, cara, eu falei assim, o nome dele é Alisson, né? E eu virei pra ele e falei assim, como assim, cara? Comprar outras rodas pro meu carro. Aí ele falou assim, tô te mandando outro e-mail. Aí ele me mandou um e-mail do Mercado Livre com o motor que ele tinha comprado 1.6 do Corsa. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, beleza, você precisa me ajudar a achar as rodas, né? Aí comprei de um rapaz em Interlagos, aí arrancamos as rodas, peguei o motor 1.6, aí foi daí em diante que a saga começou. Aí você montou já no carro ou ainda não? Não, na verdade o que acontece? Esse motor o dono tinha removido do carro dele porque não compensava fazer. Era roubado. Não era roubado ainda, Tuxê. Ainda não era roubado. roubado. E aí o que aconteceu? Teve um parceiro, o Nelson, que é um rapaz que tem oficina ali em Veleiros, que é a Multicar. Foi a primeira pessoa que mexeu no Corsa assim a princípio na época, né? E aí eu acho que eu tava de férias, eu tinha saído do trabalho, eu não me lembro qual foi a ocasião. Mas aí eu fiquei fazendo um estágio lá com ele. Certo. E aí eu falei, cara, tem a mecânica lá, eu queria desmontar e tal. Ele, não, traz aqui, vamos fazer. E aí comecei a fazer a mecânica. Desmontamos tudo, fiz tudo standard, 1.6. Só que aí o que acontece? Esse bloco, o bloco ele tava com uma cava. Tive que mandar encamisar, tudo. Mas aí, a princípio, esse motor ficou tudo original, né? Nada forjado, né? Tudo metal leve, tudo. E aí, teve uma ocasião que eu fui pra praia com uns amigos. E tinha um colega nosso que ele tinha um Celta 1.4, né? Turbo. E ele empurrou esse carro. Ele desgostou do carro, eu quero vender. E a mecânica ficou inteira? Ficou inteira. Oportunidade. Isso. E aí foi nessa ocasião que eu peguei a mecânica que hoje eu rodo até hoje. Então esse carro hoje ele tá com 1.4. Na verdade o bloco em si ele é 1.4, mas a interna é 1.6. Então já deu uma mexida. Isso. Na verdade eu já peguei ele assim. Então ele tem pistão e biela do 1.6 forjado, né? O vira também 1.6. A parte de cima tinha vindo com do 1.4, aquele sistema de balancinho, o balancinho mecânico que eles chamam, né? Aí eu fiz uma troca para dar Montana 1.8 e ele tá com o balancinho roletado hoje. E deixa eu te perguntar, qual a configuração desse carro hoje? Mecânica, suspensão, o que você tem nele aqui, o que você está andando com ele hoje? Tá, vamos começar pela suspensão. Hoje eu estou andando com uma suspensão da Fênix, sistema rosca, tá? A suspensão a gente chama assim, no meio dos amigos, que é a suspensão moderna da Fênix, porque a mola traseira ela vai junto com o amortecedor. Certo. Não é separado como é do Gol, né? Do Gol do Corsa antigo, que é o amortecedor e a mola no quadro traseiro. Certo. Porque a gente cortava a mola para andar abaixo, pegava uma ondulação, a mola cuspia. Então hoje eu estou com esse sistema de suspensão, tá? Da Fênix. A parte do câmbio hoje eu estou com F18, né? Do Astra, que aplica o Astra, os Vectras, né? Que é a versão W, que é a mais longa. Certo. Tá? A parte de eixo também eu fiz o up, fui numa empresa aqui na Robert Kennedy, eles fizeram para mim o eixo, né? Então o eixo ele é mais parrudo, mais forte. As pontas de eixo hoje está com a da Santana 2.0, que foi plug and play, né?
pro meu cubo. Ah, plug and play aqui? Foi plug and play. Entendi. É. Hoje eu consigo fazer um swapzinho aqui e colocar o cubo do cadete, que ele é mais encorpado, né? Certo. Mas até o presente momento está atendendo, então por enquanto eu não vou fazer essa alteração. Freio, se mexer alguma coisa? Freio na dianteira está com do Vectra 2.0, o disco 280mm, tudo plug and play. Para falar que eu não fiz nada, eu tive que fazer só uma centralização do centro do disco. Como que o cubo do Corsa ele é menor, Ele ficava né? meio, precisava de um centralizador para ficar legal. Exatamente. Aí eu levei na Power Brakes, eles fizeram para mim esse centralizador. Aproveitei também e fiz as graças do disco, né? Fiz as ranhuras e fiz a furação também. Né? Então de freio nós temos essa configuração. A Então, parte suspensão, freio, câmbio, show, tá acertadinho. E agora no coração do carro, no motor, o que você fez de alteração aí? Como eu havia mencionado, né, o motor ele é 1.6 a parte interna, já está com pistão e biela forjada, o vira também 1.6. A parte de cima que eu alterei, né? Então eu peguei, troquei o cabeçote, coloquei o da Montana 1.8 com o sistema de comando ali, né, os balancinhos roletados, né? E aproveitei a oportunidade, levei na Paula Faria, que fica ali perto do aeroporto, e fiz um trabalhinho no cabeçote. Abri um duto, fiz sede de válvula, mas nada além disso, né? Comando ainda original. E a parte das válvulas, a gente só colocou uma mola um pouco mais dura, porque tem um colega meu que tem um Corsa 1.6 e turbo, e ele identificou que o carro estava flutuando de alta. Então a gente viu que estava flutuando na parte do comando ali, e ele conseguiu achar uma receita, fez no carro dele, eu já aproveitei e já fiz no meu hoje. Melhorou então? Melhorou. No caso dele, que é turbo hoje, né, ele sentiu diferença. O meu ainda não é turbo, está Então em processo. O seu tá aspirado. Tá aspirado. E continua, você tem mais alguma coisa de motor que daí a gente vai pular para o próximo? Não, acredito que de motor não. O bico é original, a Bico injeção original. que eu estou usando é Elétrica? 1.6. Então, isso que eu ia perguntar, de elétrica, alguma coisa você fez aí, injeção? Não, a parte de injeção ainda, toda a parte de módulo e chicote ainda é original. Tá? Certo, então o carro 1.6 MPFI. tá com essa parte aí do 1.6, né, do 1.4, você já deu uma mexida, tá áspero, já tá andando legal. Sim. Tá show. Eu vi que você tem, depois eu vou mostrar também pra vocês, pessoal, tem uma alavanca ali especial, bonitinha. O que é isso aí, cara? Cara, essa alavanca aí, a galera costuma dizer que é uma alavanca de engate rápido, Certo. tá? A alavanca ela tem um curso ali, né, mais curto. Então você sente ali na pegada da troca de marcha ali a sensação de ser mais curto. E realmente é. Infelizmente, o Corsa ele tem um problema crônico. O sistema de trambulador que usa o varão, né? Que é aquela barrona, né? Ele tem um robozinho ali embaixo, cara, que ele dá folga. Assim, eu tenho esse carro há 12 anos, eu nunca consegui achar uma solução para isso. Certo. Fui na GM, comprei tudo original, tudo, buchinha, tudo. Ainda? Ficou bom uma semana, depois voltou a mesma coisa, ficou horrível. Embreagem, você fez alguma coisa? A embreagem desse carro tá com a de cerâmica da Displatec, Certo. se eu não me engano, do Thiagão lá. E a única coisa que tem de diferente, se eu não me engano, acho que é 900 libras e o plator é aliviado. Então é como se fosse a embreagem original ali, não tem aquela carga no pedal, né? E deixa eu te perguntar, cara, qual que foram, né, as maiores dificuldades para você estar com o carro desse jeito aqui hoje? Eu sei que entra na parte de grana, né, tem outras responsabilidades e tal, mas a gente não desiste do sonho. Sim, a gente claro. quer turbinar, quer deixar o carro do nosso jeito. O que foi mais difícil para o carro estar aqui dessa maneira até hoje para você? Tirando a parte de grana que você mencionou, né, peça de preparação. Hoje você encontra com mais facilidade. Mas há 12 anos atrás... Não tinha. Tanto que a alavanca que você mencionou aí, eu fiquei há mais ou menos 4 anos buscando algo como o que eu tenho hoje no mercado, né? Me baseei nos APs, né? Que é a nossa referência hoje de performance em São Paulo, pelo menos. E aí eu já estava tentando desenhar um trambulador, fazer alguma coisa que eu perdesse essa sensação ali do câmbio todo molenga e tal. E assim, eu consegui, um colega meu do Santana, ele comprou uma alavanca do pessoal do Rio Grande do Sul, que é o PCM, Alavancas Especiais. E aí eu liguei para ele, expliquei, né, para ele o que eu tinha, né, a minha necessidade. E ele falou, olha, hoje eu tenho só para o cadete, né? O sistema do cadete, por mais que o câmbio é o mesmo, o sistema de trambulador dele ele é diferente.
Hoje tem um rapaz que tem um Corsa comum, eu não sei se ele alterou, que faz tempo que eu não converso com ele. Que é acho que é Diego o nome dele, ou Tuxê? Que tem um igual meu lá, que você me apresentou? Diego, né? Ele tem um desse, ele anda na arrancada, eu não sei se ele fez essa alteração ou não, mas ele anda com esse sistema do cadete, só que a parte de câmbio dele, as posições de marcha ficam invertidas. Entendi, então daí no caso. Aí, tipo, eu até pensei, tipo, desespero, eu falei, não, vou tentar por esse, porque aí eu vou ter ali um câmbio mais preciso e tal, mas e o medo? Você está acostumado com o câmbio numa posição, você está andando, aspirado nem tanto, mas eu pensei, pô, quando eu turbinar, e aí, na hora da emoção, tudo. Troca de marcha só, pega no fundo do acelerador, só assim na embreagem, ó. Nem tira o pé do acelerador. Não dá, não tem como. Aí eu fiquei com esse receio, né? Aí o que aconteceu? Eu liguei pro pessoal lá no Rio Grande do Sul. Expliquei minha necessidade, eles falaram, só tem um do cadete, mas com o seu modelo a gente está desenvolvendo. Certo. Porque assim, tem bastante Corsa na rua, né? O carro o pessoal quer pra mexer, né? Hoje virou comum, né? Tá mais comum, né? O pessoal começar a preparar GM. Porque também entra na parte do custo-benefício, né, pessoal? Supor, um Corsa, você encontra peças para fazer manutenção. Então você precisa trocar parte de manutenção de suspensão, motor, freio, essas coisas, já é um preço mais acessível. Né? Num Gol, numa Pesão também você consegue manter. Tem outros carros aí que você mexe também, mas assim, você precisa estar mais preparado de grana, leva um pouco mais de tempo. Se você tiver condição, pau no gato, mas a grande maioria do pessoal, ainda mais quem está começando, quer mexer em carro, quer dar sua cara, né? É o que eu falo nos meus vídeos, o carro é uma tela em branco, você compra e você dá a sua personalidade pro carro, cara. Você vai desenhando, moldando ele do jeito que você quer. E deixa bacana. Betão, uma outra coisa agora. A gente tá vendo, o carro tá bonito, tá legal, ponto 6, mexidinho, um banquinho Spark maravilhoso, lindo. Depois também vou colocar a foto para vocês. O que você tem para o futuro, o que você pensa em fazer daqui para frente com esse carro? Você já está pensando em turbo, está comprando peça? Quais são os upgrades que você está mentalizando, já está se programando para fazer no Corsão? Não, hoje a ideia é chegar a turbinar, né? E a minha ideia é chegar nos 300 cavalos. Roda aí? Isso, roda. E esse câmbio aguenta? Sim, aguenta. Aguenta. 18 é bacana, sim, né? Aguenta. Tanto que aqui assim, o câmbio ele é original, tá? Ele não é forjado, não é nada. Tá? Certo. Eu ainda não tenho referências de pessoas próximas andando turbo com esse câmbio. Certo. Tá? O Zano, que é um colega nosso aqui da oficina. Abraço, hein, Zano? Zano aí salva a gente aí com uns guinchos aí, se precisar, gente, ó. Tem um Zano aí que dá uma assistência legal. Hoje, eu fiz essa receita, aí ele veio tirar algumas dúvidas comigo. Hoje ele tá andando turbo, ele tem um Corsa igual ao meu, só que é verde. Hoje ele anda turbo com esse câmbio, tá? Só elogio, ele falou que não tem que reclamar, o câmbio é mais longo, então ele falou que a pegada do carro ficou animal, né? Esse colega meu que tem um outro turbo 1.6, que é o que eu busco como referência no meu projeto, ele comprou um câmbio F18, né, através da receita que eu fiz, e hoje ele está fazendo toda a parte de adaptação, né? Então eu não tenho essa referência dele ainda. Certo. Mas assim, tudo que a gente viu na internet que a galera tá colocando, tá dando vai certo, atender, tá legal. Vai então o motor você vai fazer alguma coisa aqui para frente? Então, na verdade assim, como que ele já tá tudo forjado, né? Então a ideia é pendurar o kit turbo e aí o Tuxê vai dar o ar da graça aí para ver se a gente chega. Vai tanta gente para fazer o carro, você vai levar no Tuxê. E cara, e assim, eu acredito que vem uns 300 cavalos, eu tô esperando isso, cara, que se não vier eu vou ficar muito triste. Não, eu acho que chega, cara, eu acho. Se você mandar o Tuxê montar, né, e pagar para outra pessoa fazer o acerto... Então, não, mas brincadeiras à parte. Então, você tem turbina, tem injeção, alguma coisa bico, alguma coisa disso aí você já comprou? Cara? O que eu tenho hoje para fazer a parte da instalação aí, deixar turbo. Hoje eu tenho a turbina. Qual turbina que você tem na mão? Eu tô com uma Master Power, uma R4449. Eu já usei as turbinas. Isso. Legal, pega embaixo, vai que é uma maravilha. Hoje eu tô com um coletor também para turbina, hoje ela é de aço fundido, só que o Tuxê a gente está conversando e talvez a gente vai trazer um coletor diferente, aí é um segredo, não vou dar spoiler. Ou outra merda que você vai Tuxê. Bom, mas o que eu tenho? Já tenho a injeção,
Certo. Tá? Que injeção que você tem? A ideia é FT500. Hoje eu tenho a FT500. Certo. Nova na caixa, tudo bonitinho. Zero assim, chicotão novo e tal. Chicotão novo, tudo. Eu estou assim, em busca da 550. Por quê? O que tem de diferente aí, cara? Porque teve uma época que eu dei uma mão pro Tuxê aqui na oficina, que ele teve a cirurgia, né? Acho que a galera aí sabe. E aí a gente montou. Sexo, eu não queria falar não, mas. E aí a gente eu acabei dando uma mão para ele montar um Honda 1.7, que é do nosso amigo Anderson. E aí, cara, eu vi como é que é a injeção e eu vi a quantidade de entrada, a quantidade de saídas, então, cara, eu fiquei apaixonado pela 550. Mas assim, o motivo principal é que a 550 hoje, ela tá em arquitetura nova, né? Toda a parte de hardware ali é o modelo novo que a FT trabalha hoje. Processador mais rápido, resposta mais rápida e tudo, né? Exatamente. E para amanhã ou depois, com um upgrade, né, eu tô tranquilo na parte de injeção. Não que a 500 não me atenda, ela atende muito bem, entendeu? Certo. Só que assim, se eu conseguir vender, eu coloco mais uma graninha ali e tal, e pego a 550 e fico tranquilo, né? E vai te servir melhor mais para frente, provavelmente como é um projeto contínuo, você vai só melhorando, né? Bico, você mexeu em alguma coisa? Bico hoje eu estou andando original, mas do 1.6. Você já comprou algum jogo de bico? O bico eu tenho, vai ser 2 bancadas, né? Certo, esse carro. Uma baixa e uma alta. Uma alta, uma baixa. Hoje eu estou com um kit de bico da baixa, que é do Astraflex, 42 libras. 42 libras, né? O bico de alta eu ainda não comprei, né? Veio a pandemia, tudo. E bico de alta, o que você está almejando aí? Você já está de olho em alguma coisa, alguma marca? Eu gosto de ressaltar essas informações, porque às vezes você tem um carro igual esse lá na sua casa, você está se planejando também para fazer o projeto, né? E você precisa encaixar no seu orçamento e tudo, você fala, pô, então já vou procurar, vou dar uma olhada, às vezes eu consigo parcelar e vou comprando aos pouquinhos. Quando você perceber, você comprou seu kit inteiro e encosta para você montar. Né? Você vem, conversa aqui no seu projeto, negocia tudo e a gente faz. Por isso que eu sempre fico perguntando a marca, né? Se a gente conseguir as informações de valor, também ajuda vocês. Então, quais são os bicos? Aí eu vou ter que perguntar pro Tuxê, porque o pessoal fala muito de um bico. Como é que é aquele bico da Siemens que você chama? Deca 80. O Deca, né? O problema dele é que tem muito falso, né? Então. Eles são de alta impedância? Alta impedância. Hoje em dia é difícil usar baixa impedância. A maioria é de alta impedância. Tudo alta, porque senão precisa colocar o pick and hold, né? E assim, eu tive uma informação de pessoas que trouxeram o bico de fora, lá dos Estados Unidos, e pessoas falaram que, cara, não existe no Brasil. Ele afirmou, para mim, eu não tenho certeza, eu não fui atrás, mas ele afirmou para mim que você não encontra bico original aqui, a não ser que a pessoa trouxe de fora. Entendi. Tá? Então, assim, e acho que o Tuxê, algumas conversas que eu já tive com o Tuxê, a gente já viu muito bico Deca aí travando tudo. Uma vez eu tinha, desculpa te cortar, uma vez, o pessoal não sabe, eu tive um Civic Turbo e na época que a gente estava comprando as peças e tal, e conversando com o Tuxê, e o Tuxê comentava, né, nessa questão dos bicos, de travar e tal. Tanto é que na época eu achei uns Bosch pro meu carro, que o maior arrependimento da vida foi ter vendido os bicos, porque não achamos mais, e o carro ficava econômico e tudo. Então, é uma coisa que você tem que se preocupar na hora de comprar, procurar, investigar se as peças são originais, né? O fornecedor é um fornecedor que vai te passar a garantia da peça, tudo. Por quê? Você vai comprar a peça, mas você já não vai montar aqui no carro, né? Você está comprando as peças para o seu kit. Exatamente. Pô, daqui 2 anos você encosta para montar lá na oficina, deu pau, você não tem mais garantia e o bico é falso, o bico veio ruim. Então você compra, você pode até levar numa oficina, comprou os bicos novos, manda o cara fazer um teste de bancada. Seus bicos, testa a vazão, alguma coisa lá, e você acaba validando e você fica mais confortável, não corre risco de perder seu dinheiro mais para frente. Isso aí. Betão, escapamento, pressurização, intercooler. Então, hoje eu já tenho intercooler, tá? Então a ideia aqui, a frente aqui ele tem uma abertura aqui no para-choque, então eu sou muito enjoado com a estética, eu puxei minha loca, inclusive pra caramba por conta disso. Eu vi que tá tudo alinhado. Eu tento deixar. Aqui tá um pouco torto porque a gente testou o intercooler, eu ainda não prendi. Tá. Mas a ideia aqui na frente, essa abertura, ficar apenas o radiador. Certo. Vai ficar o radiador na frente ali bonitinho, não quero que apareçam as caixas. Aquele que assusta quando a gente olha no retrovisor, né? Ver um bitela assim, né? Ficou meio estranho esse bitela, né? Corta essa parte, vai. Danadinha. Então, ó, tem o intercooler, né? Tem o radiador de óleo já, a turbina. Então
A FT já tem Os bicos de baixa. o bico de baixa. É difícil lembrar de tudo. Tenho já a Nano, né, Certo. lá o Hall Meter Nano, já com a sonda. Também da Bosch. Mas o que eu tenho? Acho que é só, né? Tem mais alguma coisa? Acho que é só. E a Westgate, você comprou? Não, ainda não. O que você está pensando? Vai pegar aquela marca que tem um desenho vermelho em cima? Como é que é o nome Sim, daquela? é a ideia, né? Chegou Martec. a Martec. Martec, a Martec. ideia é pegar a Mac. Né? O que falta hoje? Né? Falta parte de pressurização, né? Mandote, abraçadeira, essas coisas que eu Você não vai vi mexer na ainda. alimentação de combustível? Sim, falta também toda a linha, né? Bomba de combustível você já tem? Falta também, Certo. falta. A ideia é fazer tudo AM, todas as conexões AM, essa é a ideia, tá? Falta o bico de alta, as mangueiras aqui, né? A parte de combustível. Falta as bobinas, que vai ser bobina individual. Show de bola. Faltar as válvulas, né? Os sensores, né? Da FT também falta. E deixa eu ver se falta mais alguma outra coisa. Na verdade, sempre vai faltar, né? Isso vai Sempre falar, vai cara. faltar. Isso aqui não tem nunca jeito. acaba, pessoal. Não tem Você jeito. fala, não, tá lá, montei, tá bonitinho, aí você desce, olha na garagem. Pô, Pode podia ficar melhor, né? Então não para. Betão, cara, eu gostaria muito de te agradecer aí pelo tempo, pela paciência Obrigado, de conversar, eu que dar uma agradeço. força aqui pra gente. Desejo que seu carro fique do jeito que você sonha, imagine, vai ficar. A gente vai acompanhar esse projeto aqui no canal, pessoal. Com o tempo, os upgrades a gente vai fazendo, vai postando para vocês também. Se vocês gostaram do conteúdo, dá uma força pra gente, se inscreve no canal, deixa o like, divulga. E logo a gente está indo colando nos encontros, esperando a pandemia dar uma baixada aí, né? A gente vai nos encontros, distribuir uns brindes, aí fazer umas parcerias. E vamos ficando por aqui. Obrigadão pela força. Valeu, Obrigado pelo puxei pra Alice aí por fornecer o espaço também. Dá o ar da graça aí, Tuxê. Né? Assim, Aí você não tá mas aparecendo. eu faço o que eu quiser aqui também, tô nem aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Boa pessoal. semana, é nóis. Valeu.